Olá a todos, queria agradecer muito o convite da VetSmart e da Quatri por estar aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre os mitos e verdades sobre os alimentos úmidos para gatos. Então, antes da gente começar a falar de fato sobre os alimentos úmidos, vamos lembrar um pouquinho quem que é o gato do ponto de vista alimentar. Então, os gatos, eles são animais carnívoros, estritamente carnívoros. Isso quer dizer que eles não podem comer carboidratos? Não, não é exatamente isso. Eles podem, eles são perfeitamente capazes de digerir, absorver, metabolizar os carboidratos. Mas, por serem carnívoros estritos, eles não precisam. Eles são gliconeogênicos. Isso quer dizer que eles são capazes de fazer o próprio carboidrato através de alimentos que não são carboidratos. Eles são capazes de fazer a própria glicose através de proteína, de gordura, de outros alimentos. Então, eles não precisam ingerir carboidrato. E quando a gente dá muito carboidrato para eles, se esse carboidrato for absorvido, ele pode favorecer o ganho de peso. Mas é claro, quando eu estou falando que um gato é carnívoro, é disso que eu estou falando? Ou disso? Não, né? Um alimento completo para o gato não é um bife ou um frango, né? A verdade é que o alimento completo para o gato é uma presa inteira, seja ela um rato, um pássaro, mas o animal inteiro, com pele, com pelo, com pena, com osso, com vísceras, com tudo. E o gato, a gente sabe que para ele adquirir esse alimento, para ele conseguir comer, né, em condições naturais, não quando ele está domiciliado, mas quando ele está na natureza, o que ele faz é caçar. Então, o gato, ele é um carnívoro estrito, caçador, solitário. O que isso quer dizer? Ele caça sozinho, o único felino que caça em bando é o leão, e ele tem uma baita de uma estratégia para caçar. Então, claro que é uma piadinha, né, uma brincadeira essa foto da esquerda, do gato mirando ali no buraquinho do rato, mas na verdade o que acontece é que para eles caçarem, eles têm um baita de um estímulo, né, a caça em si é um baita de um estímulo cognitivo para eles, um baita de um estímulo cognitivo e que demanda uma alta taxa metabólica também, porque quando eles vão caçar, eles planejam, né, então olha nessa foto que eu coloquei ali à direita, ele mira fixamente, olha a presa, ele calcula, ele se abaixa, ele calcula quando que ele vai saltar, com que distância que ele vai, né, pular para pegar a presa. E isso é uma coisa que é ensinada desde filhote. Na verdade, é aprendida desde filhote. A mãe, outros gatos ensinam, e até um irmãozinho ensina o outro, de certa forma, quando eles estão brincando, né? Então, isso é um momento que tem uma alta demanda metabólica para qual o gato aprende desde que ele é filhotinho. E cada vez que ele vai caçar, ele precisa fazer de 8 a 10 tentativas para cada sucesso de caça. Então, quando eu digo que isso demanda uma alta taxa metabólica, é porque eles tentam muitas vezes, então eles gastam muita energia e aí eles acabam ingerindo um alimento que é muito baixo em caloria. Então eles gastam muita caloria para caçar e quando eles comem, eles ingerem um alimento de baixa caloria. Isso é o natural do gato, né? Eles fazem várias refeições por dia. Eles têm esse hábito petiscador, né? Uma vez que eles estão dentro de casa, domiciliados, é fácil de ver isso, porque eles vão várias vezes e comem de pouquinho em pouquinho no pote de comida, e isso é o natural. Eles caçam várias vezes ao dia, e eles tentam caçar 10 vezes o tanto de vezes que eles têm sucesso em, de fato, caçar. E quando a gente traz esse gato para dentro de casa, quando a gente, né, diz que a gente está domesticando esse gato, e na verdade os gatos eles não são animais domesticados, a gente considera eles ainda em domesticação, o que a gente faz é dar um alimento de bandeja para eles, né? Então eles não precisam mais caçar, eles não precisam mais fazer toda essa estratégia, todo esse estímulo cognitivo, gastar esse monte de energia, né? Claro que essa é uma brincadeira, né? Não é isso que a gente vai oferecer para os gatos, mas no fim das contas é isso aqui, né? E eu não estou dizendo que o alimento
industrializado é ruim, de forma nenhuma. Mas eu acho importante a gente entender que se a gente oferece o alimento de bandeja, muitas vezes a gente está favorecendo esse paciente, esse gato, a ganhar peso, a ser sedentário, a não ter estímulos cognitivos, ele não interage com a comida, ele não gasta energia, né? Então a gente favorece essas condições que estão muito em alta, estão muito presentes na atualidade, que são gatos obesos. A obesidade hoje, ela já é considerada a doença endócrina mais comum dos gatos. E como eu disse, eu não sou contra de forma nenhuma o alimento extrusado, né? Então a ração, de jeito nenhum, ela tem uma série de benefícios. É um alimento que é sabidamente, garantidamente balanceado. Claro que se a gente fizer um consumo, se o gato fizer um consumo de um alimento de boa qualidade, mas ele é balanceado. Então o gato, ele tem muitas particularidades nutricionais, né? Ele tem esses requerimentos muito específicos. Então, tentar balancear esse alimento de forma manual é muito difícil. A gente precisa fazer suplementações de taurina, de outros aminoácidos, de cálcio, né? Então, assim, isso no alimento extrusado, tudo isso já vem absolutamente bem balanceado. É muito prático, né? Então, é um alimento que é muito fácil da gente oferecer. Ele tem um alto tempo de prateleira, então ele é super durável. Tem alguns palatabilizantes e algumas tecnologias para que o gato aceite bem esse alimento. Então, a partir do momento que a gente começa a domiciliar esses animais, sem sombra de dúvidas, a ração é a melhor forma de alimentação para esses pacientes. Isso não há sombra de dúvidas, né? Por mais que o alimento, por exemplo, caseiro, né, tenha uma série de benefícios em algumas espécies, como nos cães, no gato, a verdade é que na maior parte das vezes é contraindicado, porque além do hábito alimentar do gato além dele ser estritamente carnívoro, né, como eu falei, o hábito alimentar dele dificulta a gente dar um alimento caseiro, porque o gato ele vai comendo várias vezes por dia, ele é super seletivo, então na hora que a gente vai e coloca uma comida, uma proteína, um carboidrato, uma fibra e etc., ele vai selecionar o que ele vai comer. Dificilmente ele vai comer tudo de uma vez só, né? Então, assim, existe uma série de obstáculos para a gente fazer o alimento natural para o gato. E, aliás, esse alimento, né, esse nome de alimento natural, eu nem gosto, para ser bem sincera, nem é legal, porque o alimento natural para um gato é uma presa, como eu falei para vocês, né? Não é um alimento que a gente come. A gente tem um hábito alimentar onívoro, né? Eles são carnívoros, como eu disse para vocês. Por outro lado, junto com toda essa praticidade, todos esses benefícios que o alimento extrusado traz, ele tem algumas características que devem ser ressaltadas também. Então, se a gente comparar o alimento extrusado com a alimentação natural do gato, então uma presa inteira, o alimento extrusado tem menos proteína, se a gente for analisar, né, os valores, as informações nutricionais dos alimentos, ele tem menos proteína, ele tem menos água e ele tem mais concentração de carboidrato do que uma presa. Isso não quer dizer que a quantidade de carboidrato que tenha vai ser prejudicial ao gato, de forma nenhuma. Inclusive, as tecnologias hoje da indústria alimentícia animal são ótimas, né? Elas garantem um carboidrato que não seja absolutamente absorvido para o gato, que seja mais um veículo daquele pellet de ração. A concentração de proteína não é que é baixa a ponto de não ser o suficiente para o gato, de forma nenhuma, né? Mas se a gente comparar com o alimento que seria o natural para o gato, sim, esses níveis eles são diferentes. E o gato, né, eles ingerem a água do próprio alimento na maior parte das vezes. Na natureza, quando eles ingerem uma presa, é de lá que vem a água. E no alimento extrusado tem pouquíssima concentração de água. Então isso faz com que ele tenha que beber água a parte da ingestão alimentar. E além disso, quando a gente dá o alimento, como eu brinquei com vocês de bandeja, né, então quando a gente dá todo o alimento ali no potinho para o gato, a gente também está diminuindo o estímulo desse gato, né? A interação com o alimento que ele tem em condições naturais. Então, como eu dizia para vocês, né, o gato,
a ingestão hídrica do gato, em geral, a maior parte da ingestão hídrica do gato se dá a partir da ingestão da presa. Os gatos domésticos, eles são todos descendentes de ancestrais que viviam lá no deserto, né? Na Ásia, na África, que é esse gatinho aqui à esquerda que eu coloquei na foto. Esse é um exemplar do gato Felis silvestris líbica. Todos os gatos domésticos derivam desse gato e tem um material genético, um DNA muito parecido, com quase 100% de compatibilidade, de semelhança com esse gatinho que eu coloquei para vocês. Então, como eles são descendentes desses ancestrais do deserto, eles são insensíveis à sede. Eles não têm esse estímulo, né, esse estímulo central de beber água. Né? Claro que eles têm, não é que eles não têm, mas eles conseguem viver com menos água. Tanto que os rins deles, os néfrons, são mais longos e têm uma capacidade maior de concentrar urina. Então, como eles adquirem a água através do alimento, eles não têm muito esse instinto de beber água, né? E eu sempre digo isso, e quando eu oriento, né, a formas da gente incentivar o gato a beber água, eu sempre digo, né, que os gatos, eles tendem a preferir beber água em ambientes de superfície mais ampla. Então, é muito comum no ambiente de casa eles gostarem de beber água no box, né, em ambientes que sejam água mais rasa, em potes mais amplos, água cheia até a boca, né, e às vezes eles gostam de beber água em fonte, em torneira, água corrente, então são formas da gente estimular o gato a beber água. E eu sempre digo isso, e aí o que acontece é que o meu gato faz completamente diferente. Então esse é o meu gato, bebendo água, ele simplesmente enfia a cara dentro do copo e bebe água numa taça. Isso não é o normal, né? Eu falo que ele faz isso só para me desmentir. Mas na grande maioria das vezes, isso não é um comportamento normal do gato, não é um comportamento comum. Eles tendem a preferir esses potes mais amplos, de superfície rasa, água corrente. E se a gente não propicia nada disso, não proporciona, não oferece esse tipo de recurso para ele, o que acontece é que muitas vezes eles acabam não bebendo água suficiente, né? Eles bebem menos água, porque a gente comumente, né, os tutores comumente oferecem água naqueles potinhos bonitinhos, pequenininhos de gato, do lado da comida seca ou em ambientes que não são atrativos para os gatos, né? E aí onde entra o alimento úmido aqui, né? Qual que é o benefício do alimento úmido, finalmente falando dele? O alimento úmido, ele é muito rico em água, então um alimento extrusado, uma ração seca, tem mais ou menos aí, varia de 3, 4 a 8% de concentração hídrica. Né? O alimento úmido tem cerca de 60 a 80% de água. Ele é bastante palatável também, então tem gato que prefere, inclusive, o alimento úmido, mas isso é uma questão da adaptação. Então, o gato, ele precisa ser apresentado a esse tipo de alimento desde novo, na maior parte das vezes, senão gatos que nunca comeram esse alimento, quando você oferece, eles nem encaram aquilo como um alimento, e aí eles acabam não comendo. Mas é muito palatável, é um alimento de baixa caloria, porque tem muita água, então fica muito diluída essa concentração calórica, né? E se a gente for analisar a matéria seca do alimento, a maior parte é proteína, 70, 80% da matéria seca é proteína. E tem uma baixa concentração de carboidrato, assim como uma presa. Então, se a gente for comparar o alimento, os alimentos industrializados com o alimento natural do gato, o alimento úmido, ele se assemelha um pouco mais à composição de uma presa. E claro que assim, isso vai depender muito da marca, do tipo de ração que você oferecer, porque existe no mercado alimentos úmidos completos que substituem uma refeição e existem aqueles que são considerados específicos ou como petisco, né? E em geral a qualidade ela está relacionada, as marcas melhores costumam ter melhores qualidades de proteína e melhores qualidades nutricionais, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Então, falando agora um pouquinho sobre, de fato, os mitos e verdades aqui dos alimentos úmidos, eu queria trazer algumas falácias que a gente escuta muito por aí. Então, o alimento úmido para gato é fast food de gato, a não ser que a gente ofereça uma marca muito cara. Bom,
vamos aos fatos, né? Isso pode ser verdade, mas pode ser mito. Vamos aos fatos. Tem um trabalho que é bem interessante e bem recente, desse ano mesmo, que é, né, de 2023, que avaliou cerca de 40 alimentos úmidos de gatos, né? E aí eles fizeram uma análise histológica desse alimento, porque já que os alimentos têm produtos de origem animal, e em todas as embalagens consta isso, eles foram ver, tudo bem, todos eles são compostos de produtos de origem animal, mas qual que é a qualidade disso, né? E eles viram que muitos dos alimentos úmidos têm mesmo, na avaliação histológica ali, tem mesmo material que é de músculo, de vísceras, de fato tem. Mas em muitos produtos, em muitos alimentos, eles encontraram também produtos de origem animal, mas que claramente tinham sido muito demorados para serem preparados mesmo. Então, que já tinham perdido a qualidade estrutural e, muito provavelmente, qualidade nutricional também. Além disso, em vários alimentos, eles encontraram esporos de fungo, né, e outros componentes que não deveriam estar lá. Mas o que eles concluíram aqui é que, no geral, os alimentos, eles fizeram uma análise de custo também, e que, no geral, os alimentos que eram mais caros, em geral, tinham qualidade superior, mas que também tinham alimentos que eram mais baratos e que também tinham uma qualidade excelente. Então, isso acho que é muito importante que os veterinários estejam familiarizados com as marcas e conheçam os produtos, né, para poder indicar um produto de qualidade para o tutor e que deixe isso claro, né? Não é porque o gato não pode comer um alimento, nossa, extremamente caro e super premium, que ele não deve comer um alimento úmido. Muito pelo contrário, a gente vai ver que o alimento úmido tem uma série de benefícios, né? Uma preocupação também, ainda falando sobre qualidade de alimento, uma preocupação que se tem é sobre a concentração de tiamina, então a vitamina B1. Os gatos, por serem carnívoros, eles precisam de concentrações superiores de vitamina B, 4 vezes mais do que comparado com um cão, por exemplo. E existem algumas espécies de peixe que produzem uma enzima que chama tiaminase. E essa enzima, ela destrói a vitamina B1. Então, quando um tutor, uma pessoa, né, diz, eu só dou peixe para o meu gato porque isso é um alimento natural, isso também não é legal, tá? E aí, esse trabalho aqui, de 2014, avaliou a concentração de tiamina em 90 tipos de rações úmidas convencionais, não eram rações coadjuvantes. Então, eles pegaram rações de 45 empresas, e aí eles pegaram uma de sabor peixe e uma que era de outro sabor de cada uma dessas empresas, né? Então, totalizando 90 análises aí que eles fizeram. E o que eles perceberam é que não tinha nenhuma relação com o sabor, então se era de peixe ou não de peixe, tanto faz, porque no fim o sabor não é porque tem primordialmente proteína daquele sabor, né? É de peixe, é de cordeiro, é de sei lá o que, não é que necessariamente tem mais carne daquela proteína, né? Isso tem muito uma questão também de palatabilizantes e tudo mais que são incluídos no alimento. Mas, embora não tenha nada a ver o sabor, né, o sabor não tenha relação com a concentração de tiamina, o que eles perceberam que, em geral, as rações em patê tinham concentrações um pouco menores, e as rações de empresas menores ou rações mais baratas, com, né, menos tecnologia e tudo mais, foram associadas a concentrações mais baixas de tiamina. E, dependendo, né, do valor de referência que eles utilizaram, cerca de 13 a 15% de todas essas rações, seja de marca cara, marca barata, não importa, tinham níveis abaixo do mínimo recomendado. Então, isso é algo também para a gente prestar atenção, mas não tem a ver com ser de peixe ou não ser de peixe. Outra coisa que se escuta muito, né, outra preocupação que se escuta muito é que a ração úmida, ela favorece a obesidade. Então, ela precisa ser oferecida em pequenas quantidades. Bom, vamos a alguns fatos, né? Quando a gente avalia uma ração seca, isso de uma forma absolutamente genérica, porque de ração para ração varia bastante, né, a concentração calórica. Mas, em geral, a ração seca, cada 300 a cada 100 gramas, tem aproximadamente 300 a 400 quilocalorias. Ou seja, 1 grama tem aproximadamente 3 a 4 calorias. Quando a gente avalia as rações úmidas, isso também varia muito, né, de marca para marca,
e de ração para ração, se ela é para gatos castrados, se não é, se é uma hipercalórica ou não, 1 grama de ração úmida tem aproximadamente de 0,7 a 1,3 quilocalorias. Então, quando a gente pensa em rações hipercalóricas, elas têm 1,3 quilocalorias. Isso porque as rações úmidas elas são muito mais ricas em água. Então, a água dilui muito a caloria, né? Então, falar que a ração úmida favorece a obesidade, então a gente precisa oferecer em pequenas quantidades, isso é absolutamente um mito. Tem um outro trabalho que avalia, né, o efeito da concentração de água aí nas rações úmidas na ingestão voluntária de alimento e no peso corporal de gatos. Então, nesse trabalho, o que foi feito foi o que eles tentaram, na verdade, definir e determinar essa concentração de água de uma ração úmida vai diminuir a concentração de energia, né, que esse gato ingere, e se vai diminuir o peso corporal também desses gatos que são alimentados ad libitum, então assim, à vontade. Então eles avaliaram 16 gatos machos não castrados da mesma raça, ou melhor, ausência de raça, né, SRDs, e de pesos muito similares. E aí eles separaram esses gatos em 2 grupos, né, que eram alimentados 2 vezes por dia, e cada gato, né, cada grupo de gatos ficou 3 semanas sendo alimentado com aquela comida. Então, um grupo ficou sendo alimentado com a ração úmida, do jeito que ela vem mesmo, e uma parte dos gatos, um segundo grupo, ficou sendo alimentado com a ração úmida, mas que tinha passado por uma tecnologia que chama dried freeze, que é como se eles tirassem a água desse alimento úmido. Então, os nutrientes, né, se a gente fosse analisar a matéria seca, era muito similar dos 2 alimentos. Então, os gatos ficaram 3 semanas em cada grupo, né? Entre mudar de um grupo para o outro, eles ficaram 3 semanas numa alimentação neutra, que eles já tinham sido habituados antes, né? E aí eles avaliaram, né, o que aconteceu aqui. E sempre os gatos que estavam na ração úmida, comendo a ração úmida, eles ingeriam menos energia e o peso caiu significativamente nesses gatos do grupo 1. Então, mostrando aqui, o que eles concluem é que a ração úmida é sim uma forma aí de diminuir a ingestão calórica e, portanto, favorecer a perda de peso nos gatos. Esse outro trabalho, de 2017, é bem interessante, porque o que eles avaliam é assim, puxa, será que se a gente oferecer mais água, né, na ração, ou seja, oferecer ração úmida, isso altera também o nível de atividade do gato? Então, eles queriam saber, se a gente oferecer mais água na ração, será que esses gatos vão fazer mais atividade? Então, eles avaliaram gatos em 4 grupos diferentes. Gato que estava sendo alimentado com ração úmida, do jeito que ela vem. Gato que estava sendo alimentado com ração úmida, mas com a água extraída, como eu expliquei no slide anterior. Então, o primeiro, né, a dieta úmida tinha mais ou menos 82% de água. Nessa ração úmida, porém com a água extraída, tinha 4% de água. Aí eles pegaram uma ração seca, do jeito que ela vem mesmo, que tinha 3% de água, e pegaram essa ração úmida, essa ração seca, desculpa, e expandiram com água. Então eles puseram água até ficar com 70% de umidade. E o que eles viram é que o nível de atividade não mudou nada nesses 4 grupos. Mas, por outro lado, isso aumentou o volume urinário, diminuiu a concentração urinária e diminuiu também a quantidade calórica que esses gatos ingeriam. Então, corroborando com os achados do estudo anterior. Então, a gente pode concluir que ajuda a aumentar a ingestão hídrica? Sim, verdade, né? Ajuda a aumentar a ingestão hídrica. E aí, por ajudar a aumentar a ingestão hídrica, acaba tendo uma série de benefícios. Então, todas aquelas condições que a gente precisa estimular o gato a beber água, né, porque o gato precisa se manter hidratado, isso na verdade, em qualquer situação o gato precisa se manter hidratado, mas existem algumas condições que é muito benéfico estimular a ingestão hídrica, como as doenças do trato urinário inferior, tais como os cálculos urinários, condições que levam o gato à desidratação, como por exemplo diabetes mellitus, doença renal crônica, condições que debilitam o gato, que daí ele não consegue tanto tem a mobilidade diminuída, então ele não consegue ir tanto até o pote de água e circular pela casa,
Então, nos casos das doenças articulares degenerativas, então é uma forma de, além de você deixar um potinho de água ali perto do gato, você dá o alimento úmido, porque já é uma forma dele beber água indiretamente também, né? Então, é uma forma de estimular também a ingestão hídrica em animais sedentários ou com déficit locomotor, interferindo muito pouco na palatabilidade. Então, tem até trabalho que avalia, poxa, se a gente associar fibra na dieta, a gente diminui a concentração calórica e aumenta a saciedade. E quando eles compararam isso com o aumento da ingestão hídrica, o aumento da água no alimento, eles viram que a água é muito mais eficaz, porque ela interfere muito menos no sabor, né? E ela também promove saciedade, e ela também, diminui a quantidade calórica ingerida. Então, sim, ajuda a aumentar a ingestão hídrica. E aí, aqui a gente falou que um benefício de aumentar a ingestão hídrica é o manejo, né? É a gente oferecer, estimular, aliás, a ingestão hídrica em gatos que têm predisposição a formar cálculo urinário, né? Então, existe muito essa indicação de utilizar as rações úmidas para evitar a formação de cálculos urinários. Vamos ver se isso é verdade? Vamos pesar o que a literatura mostra para a gente? Antes da gente falar especificamente nos cálculos, eu queria só fazer um comentário sobre a cristalúria em gatos. Então, a presença de cristais na urina de gatos, assim como de qualquer outro animal, né, acontece quando tem uma supersaturação da urina, tá? Então, se a gente tem uma urina que ela está supersaturada para alguns minerais, por exemplo, então essa urina vai ter cristais. E isso pode acontecer, a presença de cristais em gato, ou melhor, a supersaturação da urina e consequente cristalúria em gatos pode acontecer em gatos que são alimentados exclusivamente ou preferencialmente por dietas secas, então gatos que ingerem pouca água. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o armazenamento também leva a uma falsa cristalúria ali. Então, se a gente coleta a urina e não processa isso dentro de 1 hora, isso já causa alterações de pH e temperatura suficientes para predispor a formação de cristal em gatos. E numa terceira condição, a supersaturação da urina do gato pode ser normal. E, na verdade, é normal. Porque a gente não falou que os gatos, eles são descendentes daqueles ancestrais que viviam no deserto, então eles têm uma alta capacidade de concentração urinária, são insensíveis à sede, né? Então não é anormal e nem incomum e nem patológico a gente ver cristal na urina de gatos, né? E aí tem um trabalho que eu acho super interessante, que o que foi feito? Foram analisadas urinas de 41 gatos. Eles pegaram a urina de 41 gatos, dividiram em alíquotas, então em frações, né? E avaliaram essas alíquotas de gatos que comiam preferencialmente alimento úmido, aliás, exclusivamente alimentos úmidos, gatos que tinham uma dieta mista, então alimento úmido e alimento seco, e eles ainda avaliaram essas urinas analisadas de forma fresca, o gato urinou, já vamos avaliar, e urinas armazenadas. E o que eles perceberam é que eles encontraram cristalúria em pelo menos uma amostra que foi armazenada de 92% dos gatos que eram alimentados com rações secas e úmidas, né? Quando essas mesmas urinas eram avaliadas de forma fresca, né? Então, o gato urinou e já foi avaliada a urina, então 24% dessas amostras tinham cristalúria. Então, aqui a gente está falando dos gatos que comiam alimento seco e úmido, essa alimentação mista. Então, se a urina for analisada, né, a urina que foi analisada na hora da coleta, 24% tinha cristal. E as urinas armazenadas, 92% tinha cristal. E dos gatos que comiam só alimento úmido, não foi observado cristal em nada, em nenhuma alíquota. Então, mostrando que sim, a ingestão hídrica interfere na formação na supersaturação urinária e também na cristalúria. E a cristalúria, ela é um fator de risco para a formação de urolitíase. Então, quando a gente tem muito cristalzinho, esses cristalzinhos se agregam, eles iniciam um núcleo e aí vai crescendo o cálculo. E isso só acontece se a gente tiver uma supersaturação da urina.
Então, só para a gente ressaltar, muitos gatos saudáveis apresentam cristalúria. Isso não quer dizer necessariamente que eles vão formar cálculo, mas para eles formarem cálculo, eles precisam ter cristalúria. Muito bem. Então, se a gente quer evitar a formação de cálculo, se a gente quer prevenir a formação de cálculo num gato que já seja predisposto, a gente quer manejar essa condição, o princípio aqui é subsaturar a urina para os minerais constituintes de cada cálculo. E como que a gente vai fazer isso? Aumentando a ingestão hídrica. E a gente já viu que o alimento úmido é uma forma da gente aumentar a ingestão hídrica. Além de aumentar a ingestão hídrica, existe também um manejo dietético aqui que a gente pode fazer. Eu vou falar um pouco aqui dos dois tipos principais de cálculos que a gente tem. Então, os cálculos de struvita, que eles são compostos por fosfato, amônio e magnésio. Então, além da gente acidificar um pouco o pH, a gente precisa diminuir a oferta dessas substâncias, diminuir a concentração de magnésio da dieta, de fosfato, de proteína, que o amônio vem aí da proteína. E quando a gente fala de oxalato de cálcio, também tem bastante evidência, tem alguns estudos que mostram que diminuir a proteína também é uma forma da gente diminuir aí a formação de cálculos de oxalato de cálcio. Aqui a gente vai deixar o pH um pouquinho mais alcalino, não chega a ser alcalino, mas é mais do que a gente gostaria quando a gente quer lidar com os cálculos de struvita. E a gente vai também diminuir a concentração de oxalato, concentração de cálcio que a gente está oferecendo. Então, olha que interessante. Para a gente evitar, né, para a gente trabalhar no manejo dietético aí a longo prazo e trabalhar na prevenção dos cálculos de oxalato de cálcio, a gente não pode restringir tanto o magnésio e o fosfato, porque eles inibem a formação do cálculo de oxalato de cálcio, né? Então a gente teria que diminuir essas concentrações. E, reforçando, independente do tipo de cálculo, a gente sempre vai querer subsaturar a urina para os componentes daquele cálculo, né? Então, mais uma vez, reforçando a importância do aumento da ingestão hídrica. E esse trabalho eu acho super interessante, porque eles foram avaliadas 6 rações enlatadas, oferecidas para 10 gatos adultos e saudáveis, e essas rações, elas tinham concentrações e qualidades diferentes de proteína. E o que foi avaliado aqui, né, eles queriam avaliar se, dependendo da concentração e dependendo da qualidade da proteína, se isso alterava a excreção de cálcio, de oxalato e de citrato da urina. E o que foi observado é que altas concentrações de proteína não afetaram as concentrações de cálcio, oxalato e citrato, né, dessas rações enlatadas. Talvez porque, como levava uma urina tão mais diluída, isso não era suficiente para alterar a concentração de cálcio, oxalato e citrato, né? Por outro lado, quando a qualidade da proteína era muito baixa, isso sim estava relacionado ao aumento da excreção de oxalato. Então, muito mais do que a concentração proteica aqui, né? Eu digo isso porque às vezes a gente pode pensar, tudo bem, então o alimento úmido, ele é mais diluído, mas por outro lado, ele tem muita proteína, e aí a gente não quer proteína nos gatos com predisposição a cálculo. Mas aí a gente tem que pensar, então, na qualidade da proteína, né? Qualidades inferiores, essas sim, levaram ao aumento da excreção de oxalato. E por algum motivo, que eles não souberam justificar, talvez por causa da maior concentração mesmo proteica, todos os grupos tinham um pouco mais de cristais de struvita, né, uma maior concentração de cristais de struvita do que outros animais, né, do que o grupo controle, tá? Então, a verdade é que sim, eles ajudam a evitar a formação de cálculos urinários, porque é mais do que comprovado que se a gente der um alimento predominantemente úmido para o gato, ele vai ter uma menor concentração urinária, ele vai ter uma urina mais diluída, em mais volume, além do que ele vai favorecer a perda de peso. Então a gente sabe que a obesidade é um fator de risco para formação de cálculos, então tem uma série de benefícios que sim, que as rações úmidas podem ser usadas aí como uma ferramenta para ajudar na prevenção da formação de cálculos urinários. E agora mais uma afirmação, né? É petisco, a ração úmida é petisco, então ela deve ser dada só de vez em quando. Bom, depende, né? Tem rações úmidas que são completas e tem outras que não são completas. A maioria das rações úmidas disponível no mercado aqui no Brasil é considerado um alimento completo. E isso está escrito na embalagem. E ainda que seja petisco, ainda os alimentos úmidos que sejam petiscos, tem mais benefícios do que os petiscos secos. Então, entre optar por um petisco ou outro,
é melhor que a gente use o petisco úmido. Possuem um alto teor de sódio, por isso são prejudiciais à saúde. Bom, essa daqui é verdade e é mito. Por que é verdade e mito? Tem um trabalho, né, e não é um único trabalho, tem outros trabalhos, e inclusive esse trabalho que eu estou apresentando aqui, que eu estou mostrando, é brasileiro, do professor Bruneto, que avaliou o conteúdo, né, a concentração de sódio e de fósforo em dietas úmidas, para cães e para gatos. E aí, então, eles avaliaram, de 25 rações avaliadas, 12 eram rações úmidas para gatos, as outras eram para cães. Todas elas tinham concentrações de sódio e de fósforo maiores que o mínimo recomendado pelo FEDIAF, que é o órgão que regula, vamos dizer assim, né, de onde as nossas concentrações de nutrientes e tudo mais, de onde a gente tira essas informações a respeito das concentrações de nutrientes e etc. Então, todas essas ações tinham altas concentrações de sódio e de fósforo. E a gente sabe que na medicina humana, concentrações altas de sódio são super associadas à doença renal, hipertensão arterial sistêmica, doença cardíaca. E pacientes humanos que têm uma dessas condições, dentre outras, os médicos recomendam que não se dê uma dieta, né, que não se coma uma dieta rica em sódio. E aí é comum que os tutores façam essa extrapolação para os seus animais. Meu gato é cardiopata, ou nefropata, ou hipertenso, então não posso dar ração rica em sódio. Mas o metabolismo desses eletrólitos é muito diferente nos animais. E não há evidência nenhuma, nenhum estudo, inclusive esse trabalho diz isso, de que essas alterações, ou esse excesso de sódio, ou que talvez um excesso da concentração de sódio alimentar, cause algum dano à saúde. Então, assim, claro, não é para a gente oferecer um tablete de NaCl para o gato, né? Mas a quantidade de sódio que tem nas rações não tem evidência nenhuma de causar algum dano à saúde do gato. Outra coisa que se escuta, as rações úmidas têm conservantes artificiais. E aqui é mito, e nada melhor do que mostrar para vocês. Então, aqui são 9 rações úmidas brasileiras, sendo algumas, a maior parte delas, alimento completo e algumas alimento específico ou petisco, né? E de todas essas rações avaliadas, nenhuma tinha conservante artificial. Claro, não coloquei aqui todas as rações do mercado, mas a maior parte delas, ou grande parte delas, ou várias delas, não tem conservante artificial. Pode ser útil no enriquecimento ambiental? Sim, pode muito ser útil no enriquecimento ambiental. Vamos só lembrar que quando a gente fala em enriquecimento ambiental, a gente está falando de algo a mais do que o mínimo necessário. Então, a gente está enriquecendo. O que isso quer dizer? Às vezes, as pessoas têm muito um conceito de eu coloquei um arranhador em casa, ele tem um brinquedinho, como se isso fosse um enriquecimento ambiental, né? Na verdade, a gente tem que entender que os gatos têm alguns requerimentos ambientais mínimos. Então, eles precisam ter esconderijo, eles precisam ter arranhador, precisam ter estímulos de brincadeira, precisam ter os recursos, né, que é tudo isso que eu disse, mais caixa de areia, pote de comida, pote de água. Eles têm que ter os recursos em número suficiente, distribuídos adequadamente. E o que a gente fizer além disso pode ser um enriquecimento ambiental. Então, lembra que eu falei para vocês que quando a gente oferece o alimento de bandeja para o gato, na verdade, a gente não está dando nenhum estímulo para ele, né, para ele interagir com o alimento, para ele ter um estímulo cognitivo e tudo mais. Então, é legal a gente usar isso, tanto o alimento seco quanto o alimento úmido, a gente utilizar formas de oferecer esse alimento por meio das quais os gatos tenham que interagir. Então, existem esses comedouros, né, que tem alguns labirintos, existem, inclusive, alguns brinquedos que você pode pôr a comida dentro, seja ela seca ou úmida, ou tapetinhos também, que são todos cheios de desníveis, que você pode pôr a comida úmida e ele vai lambendo, né? Esses comedouros também, que o gato precisa, então, interagir, ele põe a patinha, ele pega, ou ele lambe a comida úmida, né? E claro, aqui você fala, nossa, mas é muito caro, às vezes, né, os meus clientes não têm condições de comprar, ou puxa, não tem isso no Brasil, a preço acessível, mas a gente pode fazer de forma muito simples. Então, a gente pode colocar comida seca, ou até a comida úmida mesmo, em forminhos de gelo. A gente pode, inclusive, pôr a comida úmida e fazer gelinho de comida úmida, né, e colocar, e o gato vai lambendo, 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 aquilo no calor é super legal, né?
Então, são formas aí da gente conseguir melhorar e aumentar a interação do gato com o alimento, inclusive fazer eles comerem mais devagar, né, não comerem também por ócio, e são formas da gente contornar aí a questão da obesidade. Pode causar diarreia por ser um alimento molinho. Isso é mito. Não tem evidência nenhuma de que isso seja verdade. A gente tem que tomar cuidado, porque assim, os gatos, eles têm uma alimentação muito monótona, né? Então, a introdução abrupta de uma ração nova pode sim causar algum distúrbio gastrointestinal. Então, evitar essa troca abrupta, evitar num gato que nunca teve contato com alimento úmido, oferecer logo de cara uma lata, um sachê, né? Vamos oferecendo aos poucos. E vamos prestar atenção também se de repente esse paciente que toda vez que come um alimento úmido vomita ou tem uma diarreia, se ele não tem alguma doença gastrointestinal de base, né? Assim como gato vomitar não é normal, gato ter diarreia também não é normal. Então, será que se isso é algo frequente, ele não tem alguma intolerância, uma reação adversa ao alimento, uma doença inflamatória intestinal ou qualquer condição gastrointestinal? Então, isso vale a investigação. Bom, e aí existem várias perguntas frequentes que a gente escuta sobre os alimentos úmidos, né? Então, meu gato não aceita alimento úmido. E agora? Gente, os gatos, eles são neofóbicos. Eles não gostam de coisas novas na maior parte das vezes. Porque lembra que eu falei para vocês? Eles são caçadores, solitários. Então, eles são absolutamente territorialistas, no sentido de que eles precisam ter controle do território. E tudo que saia do controle deles assusta, né? E eles vão ter medo, obviamente, de entrar em contato com alguma coisa ou de se submeter a alguma possível ameaça, né? Porque se eles ficarem doentes, eles não têm uma manada, por exemplo, uma matilha para cuidar deles. Por outro lado, eles são muito curiosos, né? Então, às vezes, o que acontece é que eles se interessam, mas eles cheiram, comem um pouquinho, depois ele já fala, não quero mais isso. E aí, às vezes, a gente precisa oferecer muitas vezes o alimento para esse gato, apresentar muitas vezes, até que ele comece a ganhar segurança e aceite aquilo, ou até que ele comece a ser atraído por aquelas características diferentes daquele alimento. E se a gente oferecer isso quando o gato é mais jovem, quando ele está conhecendo diferentes texturas e diferentes consistências, ele tem uma tendência a aceitar melhor. Eu posso dar cada dia um sachê diferente, né? Às vezes as pessoas usam os sachês como se fosse para elas. Cada dia eu vou comer uma bolacha diferente, um salgadinho diferente. Na verdade, os gatos, eles têm uma alimentação muito monótona. Eu sempre brinco que na natureza, rato tem gosto de rato. Não tem rato sabor cordeiro, salmão, atum, né? Então, a gente não precisa ficar variando o sabor todas as vezes. A gente pode manter sempre o mesmo sabor. É até melhor para o gato. O gato ele não é tão atraído assim pelo paladar em si. Existem outras características que são muito importantes para o gato aceitar um alimento. O principal deles é o aroma, sem sombra de dúvidas. Então, um alimento fresco, recém-aberto, vai ser muito mais atrativo para o gato. E às vezes até minimamente aquecido, porque aí vai fazer o gato, né, vai deixar aquilo mais cheirosinho. Outras características como consistência, crocância, temperatura, frescor, a apresentação, se você põe num pote grande, num pote pequeno, enfim, tudo isso, né, se é um pellet grande, um pellet pequeno, se é uma ração úmida, em patê, em pedaço, em fiapo, enfim, tudo isso são características que podem ser atrativas ou não para o gato. Então, o que é recomendável é a gente identificar um sachê, um sabor que esse gato goste e manter isso constantemente. Ah, mas meu gato enjoa. Lembra que eu falei que eles são curiosos? É isso, às vezes eles vão e comem, nossa, novidade, eu vou comer um monte. Mas depois que ele já entendeu o que é aquilo, ele vai comer o mínimo que seja necessário para ele matar a fome. Para eles, comer não é um hábito social. Então, se você puder colocar aquela comida num ambiente mais atrativo, ou seja, longe de pessoas, de máquina de lavar, longe da passagem, né, de pessoas e de outros animais e tudo mais, para ele vai ser melhor. Por isso que muitos gatos acabam preferindo comer à noite. Claro, muitos deles são mais ativos à noite, mas também porque tem menos risco de ameaça, de alguém passar, de alguém ligar a máquina de lavar que está do lado e assim por diante, tá? Então não, a gente não precisa dar um sachê diferente por dia. A gente pode manter de forma monótona o mesmo sabor. Eu posso misturar com a seca?
Bom, os gatos são super seletivos, né? Então corre o risco de você misturar com a seca, ele não gostar da úmida e ele parar de comer as duas. Então é sempre preferível oferecer em potes separados. Até porque a ração úmida ela tem que ser ingerida na hora. Se ele não comeu naquele momento, você tem que jogar fora, porque senão ela vai estragar de ficar ali por muito tempo, como a gente deixa a seca, né, durante o dia. Então, para a gente concluir, mostrei um monte de trabalho, falei um monte de coisa, mas para a gente concluir o raciocínio, né, aqui, as marcas melhores, elas em geral estão associadas a qualidades superiores, mas também tem marcas mais baratas com boa qualidade também. O sabor não parece interferir na qualidade da ração e nem na concentração de tiamina. A gente sempre vai preferir proteínas que tenham, dietas que tenham proteínas de alta qualidade. Então, marcas que sejam confiáveis. E todas as rações úmidas, especialmente se elas forem ingeridas exclusivamente, elas vão invariavelmente ajudar na diminuição da ingestão calórica e favorecer, portanto, a perda de peso e diminuir a densidade urinária. Ou seja, vão ajudar na hidratação do gato também. Bom, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês. Se vocês tiverem dúvidas, eu estou super disponível para respondê-las. Muito obrigada e até a próxima. Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a excelente palestra da doutora Renata Camuzzi. Eu me chamo Ana Chisotti, sou coordenadora técnica da Quatri, e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o lançamento da Quatri Supreme Sachê, que vai transformar cada refeição em uma ocasião especial para o seu pet. Então, lançamos 3 sabores para cães: frango, carne e cordeiro. Todos contam com ingredientes para a saúde intestinal, prebiótico MOS, na concentração de 180 miligramas por quilo, e ômega 3 e 6 para auxiliar no pele e pelos saudáveis, deixando o pelo mais brilhante e bonito. E como ingrediente, o sachê, ele conta com um alto teor de umidade. Quando a gente não considera a umidade do produto, a gente vê que é um ingrediente altamente concentrado em ingredientes de origem animal, principalmente proteínas e gorduras. E por ser um alimento completo, ele também conta aí com enriquecimento de vitaminas e minerais. Como é um alimento super premium, ele não possui aromas e conservantes artificiais, e assim como toda Supreme, também é livre de transgênico. Para gatos, né, nós também temos os produtos para os felinos. Nós temos 3 sabores: frango, carne e peixe, também ambos com prebiótico MOS, para garantir a saúde intestinal. Auxilia na hidratação diária, então esse é um ponto bem importante para os felinos, né? Um sachê de 85 gramas, ele vai atender um animal de 4 quilos em torno de 38% da necessidade hídrica do animal. Então, é uma ferramenta muito importante para ajudar na ingestão de água dos felinos. E também sem aromas, conservantes artificiais e livres de transgênico. Como que a gente pode recomendar, né? Quais são as utilizações? A gente acabou de falar na hidratação dos pets, né? Muito importante, os sachês, principalmente para os felinos. A gente pode utilizar também como enriquecimento nutricional para os cães, colocar em tapetinho ou dentro de brinquedo, ou nessa época de muito calor, deixar ele na geladeira, ou congelar, fazer um sorvetinho. Ele tem um bom aproveitamento dos nutrientes, então um produto com uma alta digestibilidade. Ele é fácil e prático, tem um tamanho ideal para fazer o mix feeding ou também para ser fornecido como alimentação completa. Ele pode agradar tanto os animais que são mais exigentes, né? Então tem uma alta palatabilidade, como ele também pode auxiliar na perda de peso, né? Utilizando o Quatri Supreme Light, você consegue diminuir a concentração do produto e colocar o sachê, o animal vai comer um volume maior e, nesse sentido, você auxilia, é possível
auxiliar na perda de peso do animal, deixar o animal no peso ideal. Para cães, né, a gente tem o nosso produto recomendado somente para cães adultos. A recomendação diária da alimentação completa vai variar dependendo do tamanho, né, do animal, do peso do animal, e cada sachê tem 68 calorias. Para gatos, tanto a gente tem produto sabor peixe para gato adulto e o sabor carne e frango para gato castrado. E tanto para gato castrado como para o adulto, a recomendação diária é a mesma. O que vai mudar são as calorias, né? Então, o gato castrado, o sachê tem 57 quilocalorias e o gato adulto, 64. E para quem quiser fazer, não fornecer o sachê com um alimento completo, alimento único, for fornecer como mix feed, lembrando que é muito importante fazer o balanceamento entre a ração seca e os sachês, né? Então, a gente recomenda que para cada sachê diminua em torno de 17 gramas da Quatri Supreme. Assim, a gente vai manter a alimentação balanceada e não exceder em calorias para o animal. Então, aqui é a nossa linha completa, né? Cordeiro, carne, frango para cães adultos e peixe para gatos adultos e frango e carne para gatos castrados. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a Quatri nas nossas redes sociais e até breve.